de estar do lado de uma pessoa e ajudá-la a viver a doença dela por completo? Para ela poder tirar dessa experiência tudo que essa experiência puder oferecer de transformação, de evolução, de aprendizado? É preciso ter paciência como um doente e ter confiança como um convalescente, pois talvez o Senhor seja ambas as coisas. Mais ainda, o Senhor também é o médico que tem de tratar a si mesmo. Mas em toda doença, há muitos dias em que o médico não pode fazer nada além de esperar. E é isso, mais do que qualquer coisa, que o Senhor, por ser seu próprio médico, precisa fazer agora. Não se observe demais. Apenas espere. Onde está Deus? Esse estudo foi muito interessante. Eu assisti uma palestra sobre esse estudo, que o título era Qual o Preço da Sua Alma? Eu falei, não perco essa aula por nada, né? Qual o preço da sua alma? Um estudo do sagrado humano feito por ressonância funcional. Ressonância funcional é um exame que você é colocado dentro de um aparelho de ressonância que mostra a estrutura do cérebro, junto com a área que está ativada a depender do estímulo que você recebe. Então, você recebe um estímulo na sua perna, aí acende uma luzinha lá naquela imagem da ressonância que corresponde à sua perna. Você tem um pensamento de medo, acende uma luz no seu cérebro que corresponde à área do medo. É um exame muito bonito, muito, muito interessante. E aí, esse grupo fez um estudo sobre a evidência neural da representação não utilitarista do sagrado humano. O que foi isso? Eles pegaram uma centena de voluntários que não estavam doentes e esses voluntários eram expostos a frases, a condições, palavras que poderiam ser consideradas sagradas. Essa pessoa, quando era exposta àquela frase, ela pensava, isso é sagrado para mim ou não é? E aí, no exame dela, acendia uma área. Muito interessante é que ela poderia acender duas áreas, ou essa laranjinha ou essa verdinha aqui. Uma área é um pedaço do cérebro relacionado a custo-benefício. Sabe quando você vai comprar uma bolsa? Você fala assim, é tão bonita, mas é cara. Não, mas eu vou poder usar naquele casamento. E aí, nossa, eu sou madrinha, né? Vale a pena. Eu sou madrinha, vale a pena comprar, porque é uma bolsa bonita, então eu vou comprar. Tenho o congresso da pastoral no sábado. Mas puxa, no sábado, num dia tão bonito, queria descansar, estou cansada. Não, mas vale a pena, eu vou aprender bastante lá, então eu vou. Quando a gente pensa nisso, o que é bom e o que vale a pena e por que não vale a pena fazer uma determinada coisa, acende essa área de custo-benefício. E tem uma outra área que acendia nesse estudo, que é uma área de valores. Valores deontológicos. Não, mas hoje eu não acordei disposta, eu trabalhei demais essa semana inteira, não tenho dinheiro, mas eu vou mesmo assim, porque é muito importante para mim. Eu vou, não tem como discutir. Só não vou se eu morrer. Acende essa área de valores deontológicos. Não há discussão deste sagrado. Aí, eles fizeram a segunda parte do estudo. Eles ofereceram dinheiro para esses voluntários para eles mudarem de ideia. E repetiram o exame. E aí foi muito interessante. Se a escolha do voluntário tivesse acendido a área de custo-benefício, ele mudava de ideia. E aí eu fiquei pensando, caramba, né? Se a nossa relação com Deus acende esta área de custo-benefício, Deus tem preço. Pode ser um preço caro, pode ser a vida do seu filho, mas ele tem preço. Se Deus não se comportar segundo as nossas expectativas, ele dança. A gente não vai mais acreditar nele. O sagrado tem preço quando você se relaciona com isso numa perspectiva de privilégio. Então eu vou para essa religião porque, nossa, lá me garantem a vida eterna. Não vou para essa religião porque me garante paz. Eu vou para essa religião porque me garante. E aí eu sou parte dos escolhidos. Os outros vão ficar nas trevas. Eu vou me dar bem. Então, acende essa área de custo-benefício. E aí, quando chegar a hora da sua morte, porque aí você não vai se dar bem.
você vai morrer. Aí você entra em crise com a sua dimensão espiritual. Você vai dizer, mas cara, eu paguei tanto por isso? Eu frequentei o culto, fui na missa, paguei o dízimo, fiz tudo e agora meu filho está morrendo de leucemia? Qual que é de Deus? Como assim? Que parte das pequenas linhas miúdas eu não li? O que eu não fiz? Qual foi a parte que eu não cumpri? A parte que você não cumpriu foi fazer o bem, porque era o bem que precisava ser feito. E ponto. Porque quem faz o bem porque pega bem, ou faz o bem porque vai se dar bem, já está fazendo errado. Já está no custo-benefício. E tem um pedacinho bem pequenininho, que não sei se vocês vão conseguir enxergar aqui, bem pequenininho ali, na base do quarto ventrículo, que eles chamaram ironicamente do pensamento de Deus. Que é uma área que acende quando a pessoa começa a falar. Deus, parará, parará, parará. Deus é misericordioso, Deus é grandioso, Deus é incrível, Deus é lindo, Deus é meu Pai, Deus vai me perdoar, Deus não vai me perdoar, Deus não vai perdoar você, porque você escolheu outro caminho. Acende essa lampadinha aí. E aí, a conclusão, e aí é interessante, porque se você falar, minha mãe não vai te perdoar, minha mãe não vai entender, minha mãe não vai gostar, acende aquela área também. Aquele pedacinho acende quando você pensa no pensamento do outro. Quando você pensa no pensamento de Deus, acende aquela área. Então entenda uma coisa, quando você diz o que Deus pensa, saiba que o pensamento de Deus pertence mais a você do que a Ele. Você está dizendo o que você faria se fosse Deus. Isso é muito importante a gente baixar a nossa bola quando a gente começa a falar em nome de Deus. Porque a gente não alcança a complexidade do pensamento dele. A gente devia perceber a importância de sermos representantes dele. E aí, como que a gente, como ser humano, parte desse mistério, pode lidar com esse mistério da nossa fé? A busca da cura. Tem um psiquiatra chamado Minkowski que traz uma reflexão muito, muito clara a respeito disso. Ele diz que a nossa relação com o tempo futuro tem 3 dualidades: atividade e espera, desejo e esperança, prece e ação ética. Atividade e espera é um modo concreto da nossa relação com o futuro. Ou a gente faz alguma coisa para fazer esse futuro acontecer, ou se não tem nada para fazer, a gente tem que esperar. E isso para nós é mortal. É muito difícil para a gente esperar. Porque a espera está relacionada à morte. A atividade relacionada à vida. As pessoas quando estão doentes, que elas não conseguem fazer nada, elas se sentem muito mal. Mas eu não faço nada, eu não ajudo em casa, eu não consigo mais trabalhar. A vida perdeu sentido. Por quê? A gente acha que viver é fazer alguma coisa. A gente não consegue entender que muitas vezes o nosso papel pode ser muito maravilhoso apenas de existir. Não tem pessoas demenciadas na família da gente que não estão fazendo nada há muitos anos, mas elas existem e a gente ama aquelas pessoas de uma forma incrível, só porque elas respiram. E esse amor não é menor porque elas não fazem nada. Mas a gente é pequeno, né? A gente é raso, a gente acha que tem que fazer alguma coisa para poder estar vivo. Então, nada a fazer e esperar é como se fosse a morte. Segunda dualidade é desejo e esperança. Você deseja aquilo que você não tem. E a esperança, ela transcende a espera, porque ela tem uma visão otimista em relação ao futuro. Você tem esperança sempre de alguma coisa boa, que possa transformar a sua vida. E o desejo, a esperança, é uma dimensão mais de conhecimento, de raciocínio em relação ao futuro. Porque para você desejar, você tem que pensar naquilo que você não tem. E para você ter uma esperança, é uma visão otimista do que vem por aí. Prece e ação ética. É uma relação muito mais sutil e muito mais profunda com o futuro. A prece é um fenômeno de ação vital que tem a sua origem na afirmação da vida, embora ela surja em circunstâncias nas quais ela apareça ameaçada. A gente faz a prece não quando está dando tudo certo.
A gente não busca sentido de vida quando a vida está dando tudo certo. Você fala, nossa, qual o sentido de tudo isso? Casei com um homem maravilhoso, tenho filhos maravilhosos, né? Estou ganhando dinheiro na profissão. Nossa, qual o sentido disso? Você não sofre por isso. Mas quando você está com problemas, você entra na dimensão da prece. Como na presença da morte, nos desastres físicos ou morais que ameaçam o eu. Nessas situações, a esperança parece ser insuficiente para confortar o eu, promovendo o seu movimento em direção à prece. A prece é uma interiorização totalmente vívida, na qual o eu se depara com o ambiente de transformação e o que tem de mais profundo que existe em si mesmo. Enquanto a oração for uma experiência cognitiva, de pensamento, de decorar a oração, você não alcança esse sagrado. A verdade não é um conceito, a verdade é uma experiência. E a experiência só é alcançada neste movimento de encontro com o que há de mais sagrado dentro de você. No limite entre o eu e o não eu, lá na tua profundeza, que é tão profundo que pode ser chamado de reino de Deus. A prece nasce da parte mais profunda do eu e lhe permite ir além de si mesmo, em direção à sua parte mais profunda, além do meu. A prece é, nesse aspecto, uma exteriorização e uma interiorização totalmente vivida pelo eu, simultaneamente oferecendo-lhe significado primordial de abstração. Quando a gente fala de abstração, a gente não está falando do óbvio. Quando a gente fala de abstração, a gente não está falando de exame, a gente não está falando de cura, a gente está falando de algo que nem dá para explicar. É indizível. É uma experiência. Aí, quando a gente entra em contato com essa profundidade, com esse sagrado que tem dentro de nós, a gente é capaz de mostrar esse sagrado. E esse sagrado, quando revelado, ele vem na forma de uma atitude. Assim como a prece tem uma ressonância totalmente natural por sua própria essência e se encontra ao alcance de cada um de nós. É a realização do que é humano em nós, do que é virtualmente comum em nós, daquilo que anima toda a nossa vida. Por meio da ação ética, ocorre uma fusão imediata entre o universo e o eu. E aí, eu ponho para fora o que existe de melhor dentro de mim. A melhor cena que traduz uma ação ética. Uma criança morrendo e a sua mãe do lado do leito. E a sua mãe diz para a criança, pode ir, vai com Deus. Segue teu caminho. Eu vou ficar bem. Chegou a tua hora. E eu te amo. Essa mãe fez tudo para aquela criança ficar curada. Ela esperou que o tratamento fizesse efeito. Ela desejou que tudo se resolvesse. Ela teve esperança que o futuro trouxesse a cura. Ela rezou para que a cura acontecesse. Mas a revelia de tudo isso, quando ela encontra o sagrado que tem dentro dela, ela compreende que o melhor para aquela pessoa, que é filho dela, é seguir o caminho de luz que o aguarda. Isso é um ato divino. A ação ética permite que a gente expresse, sabe aquela parte que diz na Bíblia, que fala assim, fomos criados à imagem e semelhança de Deus? Então, é nessa parte que a gente mostra de quem somos filhos. Não é gritando, nem falando que ele é incrível, é agindo na ação ética. Expressando essa espiritualidade na sua máxima potência, que é a revelia, muitas vezes, do que a gente rezou, a revelia do que a gente pediu, do que a gente esperou, do que a gente desejou. A ação ética, ela é perene no mundo. Todas as outras coisas são esquecidas. A ação ética nunca é esquecida. Ela traz a imortalidade para quem pratica. Porque é o bem que precisa ser feito. Essa mãe não se deu bem se o filho morrer, ela vai sofrer por isso. Não pega bem ela deixar o filho morrer, porque provavelmente vai ter meia dúzia ao redor dele lá que vai dizer assim, ai, mas ela não tinha fé, por isso que o filho morreu. Ela desistiu do filho.
Não tem um povo que meio torto que fala isso? Ela desistiu do filho. Não, ela não desistiu do filho. Ela decidiu honrar, ser mãe daquela criança pelo tempo que lhe foi permitido. Se ele ficou 10 anos, se ele ficou 13 anos, se ele ficou uma semana, não importa. O tempo que ficou foi o tempo suficiente para ela ter dentro dela um amor tão grande que permitisse que tudo corresse no seu curso natural. Somos capazes de ação ética? Todos nós somos. É só a gente poder libertar esse espaço, porque às vezes ele está soterrado.